Tarde. Eu creio que você acha muito comum falar de alguém que recebe uma herança ou que vai receber uma herança, uma pessoa que é herdeira, que irá receber então uma herança. Mas que talvez você considerasse incomum falar de alguém que é uma herança. De uma pessoa não que vai receber uma herança, mas que ela em si é uma herança. Você pode imaginar alguma situação em que uma pessoa é uma herança? Se você não imaginou, talvez voltando um pouco sua mente na história, no tempo da escravidão, os escravos também eram herança. Certo? Eles pertenciam a alguém, eles tinham um dono. Quando esse dono morria, ele deixava não apenas as suas propriedades, mas também aquelas pessoas que eram seus escravos como herança para o herdeiro. Mas nós podemos imaginar uma outra situação. Imagine um viúvo ou uma viúva que tenha filhos pequenos. E essa pessoa percebe que a morte está se aproximando. Talvez ela está acometida por uma doença que sabe que não vai durar muito tempo. E ela então, vamos imaginar que tenha 3 filhos pequenos. E ela vai fazer o seu testamento, ela tem alguns bens para deixar com alguém. E juntamente com os bens, ela também deixa como herança os seus filhos. Ela faz o seu testamento e diz: olha, eu estou deixando os meus bens para fulano de tal, mas eu também quero deixar com fulano de tal uma outra propriedade. Talvez a maior riqueza que eu tenho, que é exatamente os meus 3 filhos. Talvez aquelas crianças, sabendo disso, depois da morte do pai ou da mãe, possam imaginar assim: tomara que esse herdeiro seja muito rico, e que aí então eu vou passar a pertencer a ele, e talvez eu possa ter algumas coisas que com meu pai ou minha mãe eu não tive. Mas aí um outro lembra: se ele for um rico, mas for um rico muito bravo, um rico muito cruel, aí talvez aquelas crianças comecem a ficar com medo. Então é melhor então um pobre, mas que seja um pobre que pelo menos manifeste amor. Nós que servimos a Deus, tanto temos uma herança a receber, somos herdeiros, como também somos herança. Herança de alguém que é extremamente rico, mas que também é extremamente gracioso, extremamente bondoso. Somos herança de Deus. Somos possessão de Deus. Pertencemos a Deus. Somos a riqueza de Deus. Imagina isso? Que Deus decidiu constituir você parte da sua herança, parte da sua riqueza. Essa é a verdade ensinada pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 11. O texto de Efésios, capítulo 1, 3 até 14, formam uma unidade. De fato, na primeira vez em que foi escrito, na carta de Efésios original, que Paulo escreveu, a carta original, era um único parágrafo. Um longo parágrafo composto de várias sentenças, mas sendo muito longo. E nós então vamos ler toda esta parte e depois explanar o verso 11, já que até o verso 10... em pregações anteriores nós já tivemos a oportunidade de expor. Então Efésios capítulo 1, versos 3 a 14 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a tua palavra e necessitamos da assistência do teu Espírito Santo, para que esta palavra seja compreendida, amada, crida e obedecida por nós. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Entre as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo alista nesse texto, está de que pertencemos a Deus. Somos propriedade de Deus. Somos herança de Deus. O apóstolo diz que em Cristo, isto é, nele, o nele aí, faz referência desde o verso 9, quando ele diz que Deus nos revelou a sua vontade, segundo o propósito que Ele mesmo havia apresentado na pessoa de Cristo. Esse propósito é o de fazer convergir, de unificar, debaixo da autoridade de Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, isto é, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, quando Deus restaurar a sua criação, totalmente banindo todo o pecado do mundo, eliminando toda maldade, todo motivo de choro, de tristeza, toda dor, toda morte. Deus então reunirá debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, todas as coisas resgatadas e redimidas, o seu povo resgatado, a criação restaurada para ser para o louvor da sua glória, tanto no céu como na terra. E aí então ele diz que nele, isto é, em Cristo, nós também fomos feitos herança. Nós temos aí no verso 11, 4 declarações. Em Cristo fomos feitos herança. Em Cristo fomos predestinados. Predestinados para sermos esta herança, para sermos então posse de Deus, propriedade de Deus. Essa predestinação, esse destino marcado de forma antecipada, foi de acordo com o propósito de Deus, foi dentro do plano de Deus, daquilo que Deus tinha planejado. E a quarta declaração, esse Deus opera tudo, realiza todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E eu gostaria de reunir estas 4 declarações em cima, ou embaixo, melhor dizendo, de 2 afirmações. Primeiro é, o povo de Deus tornou-se propriedade de Deus. O povo de Deus pertence a Deus. É dito então que em Cristo fomos feitos herança. Foi única e exclusivamente por causa da pessoa de Cristo. É através de Jesus Cristo. Esta expressão em Cristo é repetida desde o verso 3 até o final desse parágrafo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Cristo. Novamente a graça vem em Cristo. Nele quem? Cristo. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nele, em Cristo, fomos também feitos herança. Todas as bênçãos estão em Cristo. Somos então herança de Deus, por causa da obra de Cristo. Cristo então nos resgatou da condenação, nos resgatou do pecado, pagou com sua própria vida, com seu próprio sangue, o preço, a penalidade devida por nós, que nos trouxe a libertação, para sermos propriedade divina. Em Cristo, por causa de Cristo, por causa de sua vinda a este mundo, por causa da maneira perfeita como Ele aqui viveu, por causa de sua obediência perfeita ao Pai, por causa de sua morte na cruz, pagando a penalidade dos nossos pecados, por causa da sua ressurreição, por causa da sua intercessão agora à direita de Deus, por causa do envio que Ele fez do Espírito Santo que está em nós e conosco, nós fomos feitos herança de Deus. Nós passamos a pertencer a Deus. Nós somos comprados por Deus. E o preço que Ele pagou por esta compra foi Jesus Cristo, a vida de Cristo. Então, em Cristo, nós fomos feitos herança. Como eu disse, a Bíblia afirma que os que pertencem a Cristo são herdeiros, vão receber uma herança. Nós iremos receber uma herança da parte de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos uma herança para receber. Aqui mesmo no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo está orando e um pedido que ele faz é que Deus pudesse iluminar os olhos dos seus leitores, para que eles saibam qual é a esperança da vocação dos santos, a esperança da vocação dos seus leitores, e qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Os santos então, tanto receberão uma herança, como também são uma herança. Agora, como nós podemos falar assim, que somos uma herança? Eu gostaria de ilustrar isso com o que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Abra aí sua Bíblia para o livro de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo no capítulo 19, os versos 5 e 6. Esse trecho do livro de Êxodo narra um momento muito especial da vida do povo de Israel. Iria fazer mais ou menos 3 meses que Deus tinha libertado esse povo do Egito, tinha resgatado esse povo que tinha passado quase 400 anos no Egito. Boa parte desses 400 anos eles tinham sido escravos do faraó,
e através de Moisés, Deus agiu poderosamente e resgatou esse povo. Quando tirou esse povo, conduziu esse povo, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho de forma milagrosa, e conduziu-os até o deserto do Sinai, em torno do Monte Sinai. Isso se deu mais ou menos esse período entre a saída e travessia, até chegar ao Monte Sinai, 2 meses, pouco mais de 2 meses. E eles estão ali, e Deus se manifesta no cume do Monte Sinai. Moisés vai até Deus para receber as palavras de Deus e transmitir ao povo. E as palavras iniciais de Deus, então, ao povo, diz assim, vamos ler dos versos 4 até 6. Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então Deus relembra. Vocês viram o que foi que eu fiz lá no Egito. Vocês lembram como com pragas poderosas eu visitei o Egito e tirei vocês de lá. E tal como uma águia que conduz os seus filhotes em cima de suas asas, eu os trouxe para mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Depois de lembrar o que Deus havia feito, Deus então diz para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês aceitarem a aliança que eu vou propor para vocês, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus diz: toda a terra é minha. Eu sou dono de toda a terra. E por que Deus é dono de toda a terra? Porque Ele é o Criador e mantenedor de tudo. Então Ele é o dono de tudo. Mas dentre toda a terra, Deus escolheu aquele povo para ser sua propriedade peculiar, sua propriedade única. Esta expressão propriedade peculiar no Antigo Testamento era utilizada para falar do tesouro móvel de alguém, especialmente o tesouro móvel de um rei. Creio que todos vocês estão acostumados com a expressão bens móveis e bens imóveis, certo? Então vocês têm bens imóveis, que são bens imóveis, terreno, casa, são aquele patrimônio que você não bota numa sacola ou numa mala quando muda e leva com você. Ele está ali fixo, ele é imóvel. Mas tenho certeza também que todos vocês têm bens móveis, joias, dinheiro, certo? Esses são bens que a gente pode carregar conosco. Esta expressão se refere aos bens móveis de Deus. E Deus está dizendo qual seria o seu bem, ou os seus bens móveis neste mundo. O povo de Israel. Vocês serão a minha riqueza móvel neste mundo. Vocês serão a maneira de eu manifestar a minha riqueza, o meu tesouro móvel nesse mundo. Deus está dizendo para o povo de Israel: serão vocês. Eu estou escolhendo vocês, fazendo de vocês o meu tesouro móvel neste mundo. A minha riqueza, os meus bens móveis neste mundo. Toda a terra é minha. Mas eu coloquei os meus olhos em vocês. Eu fui até o Egito. Eu tirei vocês de lá com mão poderosa para fazer de vocês o meu tesouro, a minha riqueza. Toda a terra é minha. Mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação distinta, uma nação separada. Um povo então de propriedade exclusiva para mim. Isso vai ser repetido lá no livro de Deuteronômio, quando a nova geração de israelitas, os filhos daqueles que haviam saído do Egito,
Depois de 40 anos, eles então estão lá nas planícies de Moabe, já para entrar na terra prometida, certo? E Moisés repete, diz para os filhos deles, no Êxodo, aliás, Deuteronômio capítulo 4, verso 20. Mas quanto a vocês, Moisés diz, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, que é uma expressão fornalha de ferro, uma linguagem figurada para falar da escravidão. Deus tirou vocês de lá, para que vocês sejam povo da sua herança. Vocês são a herança de Deus. Vocês são o tesouro de Deus. Deus foi lá no Egito, tirou vocês de lá, para que vocês fossem a sua herança. Essa é algo que é pisado, enfatizado, repetido por Moisés, no capítulo 9, no verso 29, capítulo 9 de Deuteronômio, verso 29, mas, aqui Moisés falando com Deus agora, Deus queria destruir o povo, aí Moisés fala com Deus, mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder, com o braço estendido. Deus precisa de uma herança? Não, Ele é dono de tudo. Se Ele quisesse destruir tudo isso aqui e fazer de novo, era questão de isso aqui, um piscar de olhos, pá, destrói e faz de novo. Mas Ele resolveu escolher um povo para ser sua herança, para ser o seu tesouro neste mundo. E agora, esta herança, este povo, se manifesta na forma da igreja. Eu e você, em Cristo, fomos feitos herança. Pertencemos a Deus. Somos de Deus. Algumas pessoas não gostam muito dessa ideia de pertencer a alguém. Mas o senso de pertencer, o senso de pertença, está embutido em nós. Basta você ver um casal de apaixonados. Eu sou dela e ela é minha, não é assim? Basta ver. Nós temos essa necessidade. Alguns momentos, talvez, de revolta, a gente não gosta disso, de ter um dono, de ter uma dona. Mas esse senso de pertença é algo que nos dá uma certa segurança. Uma criança, como é que ela se dirige ao pai e à mãe? Ele é o quê? Meu pai. É um senso de pertença? É o meu pai, é a minha mãe. E os pais para com os filhos, é o meu filho, é isso. Isso está em nós, faz parte de nós. Agora, todo esse senso de pertencimento aqui na terra entre nós é falho. Por isso que nós nos revoltamos. Algumas vezes no casamento, isso se torna uma possessão escravizadora, uma possessão que não traz segurança, mas traz terror, traz ameaça. Pertencer ou ser esposa daquele homem, ou ser marido daquela mulher, pertencer, ter um dono ou uma dona, se torna algo muitas vezes escravizador, aterrador. Agora, isso não é parte essencial do senso de pertencer. Isso é corrupção do pecado. O senso de pertencer, essencialmente, não inclui escravização, terror, medo, domínio. O senso de pertencer é para trazer segurança, alegria, ajudar na identidade. Quando você chega num lugar onde você não é muito conhecido, mas o seu pai é, como é que você se identifica?
Você diz o quê? Eu sou fulano ou fulana, filho de, né? Você vai na reunião lá da escola do seu filho, conhecem o seu filho ou a sua filha, pelos bons e maus motivos que pode se conhecer na escola seu filho ou sua filha, mas você chega lá, quem é você? Fulano. Sim, o pai de ciclano. Não é assim que a gente se identifica? O senso de pertencer inclui isso. Em virtude da corrupção do pecado, no nível humano, todos os relacionamentos que envolvem esse senso de pertencer acarretam certos traumas, certos prejuízos, certas dores, certas feridas emocionais, algumas tão fortes que a pessoa acaba carregando para o resto da vida. Mas, mesmo nesse mundo pecaminoso, você pode ter um relacionamento com um senso de pertencer que é perfeito. Em Cristo, você passa a pertencer a Deus. Passa a ser propriedade de Deus. Agora, quando o senso de pertencer é bem utilizado, um marido que tem uma esposa, que é a sua esposa, como esposa ela pertence a ele, e é um marido que tem o temor de Deus, ele vai ver a sua esposa como um tesouro, como uma riqueza, como algo valioso. Ele vai ter medo de perdê-la, não é assim? E vice-versa, com os nossos filhos. Depois que a gente se torna pai ou mãe, qual é um temor que a gente sempre carrega, agora quase que diariamente? Qual é o medo? Perder, não é isso? É o medo de perder, né? É quase que, e eles crescem e o medo continua lá, ok? O medo de perder. Por quê? Porque eles não são valiosos, são o nosso tesouro. Volto a dizer, esse relacionamento, até o de pais e filhos, são conturbados, são tanto corrompidos por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o nosso relacionamento com Deus não. Somos o tesouro de Deus. Somos a riqueza de Deus nesse mundo. Agora, se você olha para a sua vida, você diz, mas como eu posso ser riqueza de Deus? Hã? Já pensou nisso? Como é que eu posso? Quando eu olho para a minha vida, eu, riqueza de Deus? Como isso pode ser possível? Como eu sou riqueza de Deus? A resposta é em Cristo. Não é um valor intrínseco. Não é porque eu sou boa gente. Não é porque eu sou boa pessoa. É porque o preço pago para me resgatar foi muito alto. Foi caríssimo. Por isso que nós somos o tesouro de Deus. Não é porque somos melhor do que ninguém. Não. Foi o preço. É em Cristo. Deus te ama tanto que Ele pagou um alto preço, Jesus Cristo, para fazer de você tesouro dEle, herança dEle, parte da propriedade dEle. Isso tudo por pura graça, Ele vai dizer aqui, predestinados para isso, marcados de antemão para isso, escolhidos para isso. Deus poderia ter escolhido outras pessoas? Sim, sim. Nós somos melhores do que qualquer outra pessoa que por acaso Deus não escolheu? Somos? Não, não somos. Somos tão pecadores quanto. Mas Ele predestinou, olhou para nós e nos escolheu. Decidiu nos escolher.
para sermos parte do seu povo. Ele decidiu fazer isso através de Jesus Cristo. Ele decidiu nos atrair para Ele, para nos tornarmos seus filhos, para nos tornarmos o seu tesouro, a sua herança, por causa de Cristo. Nós nos tornamos povo, nós nos tornamos propriedade, ou fomos feitos, fomos tornados, essa deve ser a linguagem que eu devo usar, fomos feitos, fomos tornados, não nos tornamos, mas fomos feitos, fomos tornados herança e filhos de Deus, porque Deus assim desejou. Ele nos destinou para isso, não foi por acaso, não foi algo de um destino cego, foi por escolha do próprio Deus, foi a vontade soberana de Deus, foi o agrado de Deus, não foi nem por nossa escolha. Porque por nossa escolha, nós queremos ser os donos da nossa própria vida. Nós queremos escolher os nossos próprios caminhos. Nós queremos dirigir nossa vida. Mas por escolha dele, por ação dele, ele nos tornou seu tesouro, sua herança. A segunda afirmação que mostra essa preciosidade que nós fomos tornados, fomos feitos em Cristo, é que isso é pura graça de Deus. Predestinados para ser herança de Deus, de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, ao fazer isso, Ele está seguindo o seu plano, de acordo com o propósito, de acordo com o plano que Ele tinha, de acordo então com algo que Ele planejou, uma série de eventos, uma série de ações que Ele colocou em ordem, formando um plano. Essa é a ideia da palavra, de alguém que arruma as coisas conforme um plano. É como você que vai fazer uma viagem, e aí você planeja, você diz, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, eu vou arrumar a mala, eu vou comprar passagem, você coloca isso em ordem. Isso então é um plano. Essa é a ideia, que Deus então fez isso de acordo com um plano. Ele planejou isso, não foi algo casual, foi uma determinação dele, uma determinação prévia do seu desígnio. Ele não apenas fez o plano, mas ele fez o plano acontecer. Uma coisa é a gente planejar, não é assim? Você pode planejar uma viagem. Daqui um mês eu vou sair de férias, você pensa, não vou planejar a minha viagem. Eu vou comprar passagem, vou para tal lugar. Então vou começar a fazer pesquisa, vou escolher o hotel ou a pousada, vou comprar a passagem, depois eu vou arrumar a mala, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Você pode ter feito o plano todo bonito, bem arrumadinho, mas a execução do plano depende só de você? Não. Ainda alguns anos atrás, várias pessoas que compraram passagens e planejaram, até passagens para lugares distantes, sobre de um casal, um amigo aqui da região, que ia para Israel e tudo. Quando chegou no aeroporto em São Paulo, descobriram que a empresa tinha, a agência que intermediou tinha falido. Pronto. O plano faliu também. Todo o plano que eles fizeram de ir tal, e os hotéis faliu. Não, a gente pode fazer planos, mas não depende de nós. Mas preste atenção no que é dito aí na próxima frase, que diz o seguinte: foram predestinados segundo o plano, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. O plano dele é garantido por uma razão.
Ele não só faz o plano, Ele faz todas as coisas. Ele faz acontecer o plano. Eu e você podemos planejar, mas nenhum dos nossos planos, é muito interessante isso. Eu posso afirmar que nenhum dos nossos planos, a execução deles depende só de nós. Não, depende só de mim, porque eu não vou, eu mesmo no meu transporte, eu vou fazer essa viagem no meu próprio transporte, eu vou levar inclusive minha barraca de camping para não ter que depender de hotel, nem de pousada, só depende de mim. Aí um dia antes, na noite antes, você adoece. E aí? O plano, que só dependia de você, como é que fica? Não fica. Porque nada depende só de nós. Agora, no caso de Deus, tudo depende somente dele. Por isso que ele predestinou o segundo plano, com garantia, porque ele é o que faz todas as coisas. É interessante que o verbo aqui traduzido como fazer, é de onde vem para a nossa língua portuguesa a palavra energia. Alguns até resolveram traduzir como operação energética. É aquela operação que Deus faz com a sua própria energia, com o seu próprio poder. Mas tem um segundo fator bem interessante neste verbo. É que Deus faz através de outros. Aquilo que é feito a nós, para nos conduzir à salvação, para nos sustentar na salvação, é Deus quem faz através de outras pessoas. E é Ele quem faz tudo. Ele quem realiza tudo. Deus é quem domina tudo, domina todos os corações, todas as vontades. Fomos predestinados para pertencermos a Deus, conforme um plano de Deus, e isto foi executado, porque Deus foi quem executou. Chegou um dia, quando você ouviu a palavra, quando os teus olhos se abriram, quando você compreendeu o Evangelho, e você entendeu que mesmo sendo pecador e pecadora, Deus te ama e enviou o Filho dele que morreu na cruz pagando pelos teus pecados, e que esse sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os teus pecados, e a sua entrega de vida a este Jesus iria garantir que você então fosse perdoado, recebendo o perdão, recebendo a filiação, e passasse a fazer parte do povo de Deus. E a fé nasceu em seu coração, e o arrependimento, e você entregou sua vida a seguir a Jesus. Quem fez isso? Deus. Tudo foi Ele, do início ao fim. Ele conduziu todas as coisas, conduziu pessoas que lhe abordaram, que lhe falaram, talvez conduziu alguma literatura, algum folheto que chegou até você. Tudo foi Ele que fez, conforme um plano que Ele já tinha. E o que levou Deus, qual foi a motivação de Deus a fazer isso? Segundo o propósito, o plano daquele que faz todas as coisas conforme o quê? O conselho da sua vontade. Houve alguma coisa fora de Deus que o forçou? Está vendo aquela pessoa lá? Aquela lá você tem que escolher, aquela lá você tem que predestinar. Houve isso? Não. Houve algo em você que Deus falou, não, aquele ali eu não posso deixar de fora não. Olha como ele é bonzinho, olha como ele vai ser útil para mim. Houve isso? Não. Houve alguma necessidade no próprio Deus
Não, eu tenho que fazer isso porque senão eu sou menos Deus. Ouve isso? Não. Foi sua livre vontade. Sua livre vontade. E eu quero reforçar isso. Alguém que faz um sacrifício por você, mas é um sacrifício obrigatório, você deve admirar esta pessoa, concorda? Mesmo sendo um sacrifício obrigatório. Agora, alguém que não precisava fazer esse sacrifício por você, e mesmo assim faz, a admiração deve ser maior. Fulano me ajudou. Eu estava numa situação difícil e fulano me ajudou. Mas eu descobri que ele me ajudou porque ele sabia que também iria precisar de mim. Isso eu acho que não tira o mérito do fulano ter me ajudado, nem deve tirar a minha gratidão dele. Eu devo agradecer, mesmo sabendo o que ele fez, porque pensava também que vai depois precisar de mim. Mas, quando fulano me ajuda, sabendo que nunca vai precisar de mim, sabendo que eu nunca vou conseguir pagar o que ele fez, isso deve aumentar a minha admiração por ele. Foi o que Deus fez para tornar você a herança dele, para tornar você o tesouro dele. Ele não seguiu nenhuma obrigação, ele não foi obrigado nem por agentes externos, nem por forças internas. Ele predestinou você para pertencer a ele simplesmente porque ele quis. Só por isso. Ele quis amar você. Ele escolheu amar você. Filhos naturais. Estou trazendo essas ilustrações aqui. A gente escolhe amar? Hã? Você acha que você escolhe amar o seu filho? Escolhe? Eu acho que a gente não escolhe não. É filho, a gente já... Não é verdade? A gente não tem... Vamos chamar assim, no bom sentido, a gente é forçado a amar. Por quê? Porque é filho. Eu não estou dizendo que a gente faz isso de má vontade. Vocês estão me entendendo? Mas há um laço de sangue aqui. Você pegou o pequenininho... todo indefeso, colocou naquele primeiro momento, o que aconteceu? Você foi laçado ali, agora mesmo que você queira, você não consegue deixar de amar. Não é assim que funciona? É assim. Agora você vai numa FEBEM da vida e vê lá um bocado de menino abandonado, com quem você não tem nenhum laço. E meninos que já aprontaram e aprontaram muito. Meninos que já têm a vida toda corrompida, deturpada. E você diz, esse aqui eu vou amar. Eu vou amar como sendo meu filho. Eu não preciso, porque eu já tenho filhos. Mas eu quero amar esse menino, eu quero amar essa menina como sendo meu filho. Aqui é uma pequena ilustração do que Deus fez. Ele olhou para você, sabia exatamente quem você seria, tudo que você faria, toda dor de cabeça que você lhe daria, o custo altíssimo da morte do seu filho, para poder ter você. Mas ele disse, eu quero fazer desta pessoa meu tesouro, eu quero fazer desta pessoa minha herança, eu quero fazer desta pessoa meu filho. Por quê? Porque eu quero o conselho da sua vontade, porque ele quis. Isso reforça, deve reforçar nossa gratidão, nosso senso de graça. Não é mérito nosso,
não é merecimento nosso, foi puramente a graça de Deus, somente a graça, do início ao fim, foi Ele. Mas eu creio que isso também reforça a nossa segurança. Não foi um destino cego, não foi a vontade de deuses como os da mitologia, que ora eles decidem ajudar esse povo, mas de repente eles ficam com raiva, ou aquele povo fez melhor, aí eles mudam de lado. Não foi nada disso. Esses são deuses, esses deuses criados pelos homens, esses deuses da mitologia, são deuses dirigidos pelas vontades de quem? Dos homens. Se você me oferecer um sacrifício melhor, se você me der algo melhor, então a vontade dos homens os dirige. Não, é dele. Segurança não depende de você, nunca dependeu de você, sempre dependeu dele, sempre foi ele. Ele decidiu te escolher, ele agiu para te escolher, ele operou em todas as coisas para que você se inclinasse a essa escolha que ele havia feito e viesse para ele. Ele fez isso. Segurança. Você está seguro, porque não depende de você. Mas em terceiro lugar, valor. Já se sentiu sem valor? As pessoas que deviam lhe amar, as pessoas a quem você pertence, que deveriam lhe tratar bem, lhe tratar como uma riqueza, lhe tratar como um tesouro, essas pessoas falharam. Ou intencionalmente, ou por indiferença ou desleixo. Talvez seus pais, eles nunca se preocuparam devidamente com você, nunca se esforçaram por valorizar e por cuidar de você, e talvez você cresceu aí com um senso de que me falta esse amor, me falta esse senso de valor. Talvez você casou até na expectativa de que agora sim, agora eu vou ser amado, agora eu vou ser valorizado. E aí descobriu que esse amor também não é o amor que fornece todo esse valor que você precisa. E aí você teve filhos também nessa expectativa, acho que meus filhos agora vão suprir isso que eu não consigo, e descobriu o quê? Que eles também crescem e seguem sua vida. E você talvez se sinta alguém jogado, alguém desprezado, alguém abusado ou abusada, porque nunca recebeu o amor, a valorização, nunca foi visto como uma preciosidade por alguém. É em Cristo. Deus considera você precioso. É em Cristo. Deus considera você preciosa. É em Cristo. Você é uma riqueza. Você é o tesouro de Deus. E este deve ser a motivação da nossa vida. Esta deve ser a motivação da nossa vida. Levantar cada dia, mesmo em meio aos problemas, às angústias e às tristezas, enfrentar a vida, lutar com pessoas que talvez nos aborrecem, que talvez não nos valorizem, que talvez não nos amem. Você não faz por causa destas pessoas. Você não faz pelo valor ou falta de valor que elas lhe dão. Você faz porque sabe que por causa de Cristo e em Cristo, você é alguém precioso. Você é uma pessoa preciosa. Deus ama você. Colocou os olhos em você. Predestinou você porque Ele quis. Para você ser parte da riqueza dEle. Do tesouro dEle. Você tem valor.
não por causa de você, mas por causa de Cristo. Lembre disso. Nosso valor não é inerente. Não é por causa da minha capacidade. Não é por causa do meu nascimento. Não é por causa das minhas conquistas. É por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo. Porque Ele deu a vida dele por você. Morreu por você. Resgatou você. Comprou você. Para que você fosse parte da herança de Deus. Do tesouro de Deus. Da riqueza de Deus neste mundo. Com o coração cheio de alegria. Cada dia, levante-se, agradecendo a Deus. Não sei como vai ser esse dia, Senhor. Não sei o que de alegria ou tristeza Ele vai trazer, mas eu tenho uma certeza. O Senhor me predestinou para ser parte da tua riqueza, para ser parte da tua herança. E eu te agradeço por poder viver esse dia experimentando esta realidade. E quando se deparar com os problemas, com as dificuldades, com os desprezos, não permita que isso lhe defina. Não permita que, se por acaso houve desprezo dos seus pais, que isso lhe defina como pessoa. Não permita que a forma como seu cônjuge lhe trata, lhe defina como pessoa. Não permita o tratamento que os seus filhos lhe dão, lhe definam como pessoa. Em Cristo, você ganhou uma nova definição. Você ganhou um novo nome. Você ganhou uma nova segurança. Você ganhou um novo valor. Diante de Deus, o que vale é o que você é em Cristo. Herança dele, riqueza dele. Bendito seja Deus, que nos tem abençoado com mais essa bênção espiritual em Cristo. A de sermos herança dele, riqueza dele. Amém.